Ora, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso grupo familiar online. E hoje estou aqui com um time novo. Então tenho aqui ao meu lado direito a pastora Miraldina Ribeiro. Boa noite a todos. O nosso tecladista, o pastor Edir. E aqui ao meu lado esquerdo tenho a presbítera Sofrema. Boa noite, família. Então vamos ficar de pé, então vamos louvar nosso Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Aleluia.
nosso Deus, já nos alegramos na sua presença, amém? E vamos fechar nossos olhos e repita comigo: Altíssimo Deus, nesta noite eu te agradeço pela minha salvação. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade que tu me dás de te servir. Obrigado, Pai, por perdoares os nossos pecados. Obrigado, Jesus, por teres morrido em meu lugar. Obrigado, Santo Espírito, por me guiares, por me conduzires, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, amém? Amém, aleluia. Os amados podem sentar, nós iremos fazer o mesmo. Então, o nosso pastor Edir tem os anúncios da semana. Ora, viva, boa noite para toda a nossa vasta audiência, né? Bom dia, boa noite, boa tarde, a partir de onde você nos acompanha. Então, em jeito de anúncio, quero rapidamente dizer que já amanhã, quinta-feira, nós temos tido a nossa reunião da família, não é? Reunião da mulher, mas quem tem que ter um caráter de família. Então, você que sabe que alguém precisa receber um toque de Deus na sua família, convide essa pessoa e você também faça parte. Em cada uma das nossas igrejas temos tido essas reuniões. E no período da noite temos então a reunião da liderança, para nós que servimos a Deus, você que é intercessor, um levita, você que trabalha na sala da palavra. Então, nesta reunião nós viemos receber a seiva, para nós termos uma semana de serviência a Deus,
como deve ser. Sexta-feira começamos muito cedo, a partir das 8 horas, meu amado, nós temos 2 reuniões de caráter de luta. Uma com seu início às 8 e a outra às 18 horas. Às 18 tem de ser presencial. Daí 18 passa pela Capa TV, mas quero te convidar você a fazer parte dessa reunião de lutar até vencer. É uma reunião com caráter de intercessão, onde nós viemos lutar, viemos colocar na brecha por pessoas ou por assuntos que nós se calhar pensamos que seja impossível, mas que com Deus, unindo a sua fé com a minha fé, nós somos mais que vencedores. Posso ouvir um amém? Sexta-feira começamos muito cedo com jejum e oração. Meu amado, jejum e oração tem sido uma... Sábado, obrigado nosso líder, sábado de manhã às 7 horas, nós temos a nossa reunião de jejum e oração. Tem sido uma verdadeira bênção, meu amado. Então, lhe convido a fazer parte deste jejum e oração. A partir daí, 9 horas, temos então os nossos pequenos. Nós sabemos que nós temos que ensinar as crianças, né, os pequeninos, as crianças desde pequeno o caminho que devem andar, para quando eles se for adulto não se desviar. Então traga a tua criança, você que é pai, tio, avô, traga a tua criança. Aquelas crianças que não podem vir, tá, acompanha pela Capa TV, também passa a partir das 9 horas. Às 15 horas temos então os nossos jovens, né? Nós sabemos que a nossa juventude tem uma forma peculiar de se comunicar. Então você que é jovem, vem, tem aqui jovens como você, como deve ser, né? Para aprendermos a palavra de Deus a seu nível. Domingo, terminamos então em Ponto Grande, né, o ponto mais alto, viemos ter um encontro real com Deus. São 2 reuniões. Uma reunião começa às 8 horas e a outra, a segunda reunião às 10h30. Uma reunião de caráter evangelístico, onde você vem receber a palavra de Deus, vem ter comunhão com Deus, e acredito que aqueles que se encontram com Deus, aquele que se encontra com Jesus, jamais a sua vida será a mesma. Posso ouvir um amém? Então você é o nosso convidado todo especial para estas reuniões. Aleluia. Aleluia. Então, dizer que temos muitas reuniões e se você vive próximo de uma igreja, né, também queria convidá-lo a assistir às nossas reuniões presencialmente. Amém? O grupo familiar tem sido uma bênção, principalmente para aqueles irmãos que não têm uma igreja próxima, não é? Mas dizer que o grupo familiar, apesar do nome ser familiar, não quer dizer que seja só para a sua família. Certo? Não é, pastor? Muitos pensam é familiar, é a família. Não. Família somos todos nós aqui. Quando o seu vizinho recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele passa a ser seu irmão. Sabia disso? Passa a ser a sua família. Então, o objetivo é convidar os vizinhos, os conhecidos, os amigos, os colegas de trabalho, também para eles frequentarem um grupo familiar online ou então até presencial e também assistir a reuniões da nossa igreja. Dizer também que pode-se acompanhar as lições de grupo familiar através deste manual, que está disponível na Sala da Palavra, e também está disponível na editora Curiacos, que vai passar aí em rodapé, o site da internet, onde você pode adquirir e poder acompanhar em casa as lições do nosso grupo familiar. E então a nossa presbítera Sofrema vai nos abençoar com uma palavra de amor, né? Amém? Amém. Bem-vindos, família. Então, nosso tema diz não se envolver em contendas, discussões e guerrinhas. Por quê? Porque são a causa de tudo de bom da nossa vida decair. Ou seja, o diabo tenta trazer pessoas à nossa vida para nos distrair, porque ele sabe que a área do amor é uma área muito sensível, e que se o nosso coração estiver fechado com mágoas, com guerrinhas, discussões, nós perdemos muita coisa na nossa vida, muita coisa boa. Guerrinhas, discussões são a causa de muitos casamentos também acabarem em divórcio. Muitos relacionamentos entre pais e filhos não derem certo. Muitos relacionamentos no trabalho, na vizinhança. Ter sempre uma barreira com o vizinho, com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão. Tiago 3,6 diz que onde há inveja, espírito faccioso, aí há o quê? Perturbação e toda obra perversa. Ou seja, guerrinhas, contendas, discussões não vêm de Deus, vêm do diabo. Por que ele coloca isso no nosso caminho? Ele coloca porque ele obviamente já viu que Deus tem grandes coisas para nós. Mas se nós tivermos essas pequenas raposinhas no nosso coração,
não nos desprendermos dessas coisas, dessas atitudes, de estar sempre atrás do diz que diz, vista a fulana falou, a fulana disse, veja só como é que a fulana me olhou, veja só a fulana passou, não me cumprimentou. Então se ela passou, não te cumprimentou, trata com a fulana, não é? Se já tentou, a fulana não te ouvir, então deixa estar. É só no nosso coração não guardamos rancor nem ódio dessa pessoa, que a seu tempo o Espírito Santo vai contender com essa pessoa e tudo vai ficar bem. Guerrinhas, discussões atrasam muita coisa na nossa vida, porque nós ficamos aí a perder tempo, o diabo a dançar aí ao nosso lado e as nossas bênçãos atrasadas. Por quê? Porque nós perdemos tempo com essas coisas. O que Deus nos aconselha? O que o nosso apóstolo diz aqui? Que nós não devemos nos envolver nestes temas. Se alguém o provocar, por mais que seja difícil, né? Porque a vontade que a pessoa tem é mesmo responder à medida. É isso que a carne quer. Mas o nosso espírito, porque nós somos um espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. O nosso corpo quer vingança. Mas nós devemos dar ouvidos ao nosso espírito, que quer o bem, que quer união, que quer amor, que quer abraço, que quer sorriso. É assim que nós devemos fazer. Então faça um esforço. Lembre-se, se fosse Jesus aqui nesse instante a ser provocado, o que ele faria? Ele andaria em amor. Então, respira fundo, ama essa pessoa, dê um sorriso, certo? Que até essa nossa atitude vai fazer com que a outra pessoa enxerga aquilo que está a fazer, que aquilo que está a fazer entristece o coração do nosso próximo, certo? Então vamos dizer assim: eu decido andar em amor, eu não me vou envolver em contendas, nem discussões, nem guerrinhas, porque o meu Pai Celestial não gosta dessas coisas. Eu que sou imitadora, também vou me afastar dessas coisas, vou fazer como Jesus fez, vou amar, vou aproximar, vou criar união no meu seio, em nome de Jesus. Amém? Pode ser? Então, com essa alegria, esse sorriso, vamos nos colocar de pé aí em casa, por favor, aqui também. Olhe para o seu esposo, seu filho, seu irmão, seu vizinho que está a assistir ao seu lado. Diga: eu te amo com amor de Jesus. Perdoa-me e me ama também. Certo? Cante para ele. Há uma linda canção de amor dentro do meu coração. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou, com um sorriso, diga: eu sou feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Aproveita, dê um abraço a ele, dá um beijinho. Dê um beijinho a ele. Se não estiver perto de si, manda uma mensagem, diga: eu te amo com o amor de Jesus. Vamos esquecer tudo, vamos avançar. Eu sou Feliz. Já está. Glória a Deus. Então já compartilhamos o amor de Deus. Aí em casa também já compartilharam o amor de Deus. Então vamos sentar e vamos continuar. E a pastora Miraldina vai nos abençoar com a palavra de finanças. Amém? Amém. Semear primeiro para colher depois. É o nosso tema de finanças de hoje. Eu vou pedir aos irmãos que estão em casa para abrirem as suas Bíblias em Marcos 4:26. E eu vou passar já a ler o versículo. Não é? O reino de Deus é semelhante a um homem agricultor, não é? Que semeia a sua semente na terra. E dormir, se levantasse, não sabendo ele como, a semente brota e cresce, não é? E a seu tempo produz o seu fruto. A Bíblia nos ensina que o reino de Deus é assim. Isso é um princípio do reino de Deus. Tudo que nós quisermos escolher, temos que semear primeiro. A nossa vida é resultado de uma semente. Então, tudo que nós quisermos escolher, temos que semear primeiro. As sementes não crescem de repente.
não é? Quando nós semeamos uma semente, a semente de repente, será que se semeamos feijão, hoje mesmo já vai brotar? Não, normalmente a semente de feijão deve demorar 60 a 90 dias, não é? Mais ou menos. 90 dias. 90 dias, 60 a 90. Depende do solo, depende do clima, tudo isso influencia, não é? Mas é importante nós percebermos que as sementes não crescem de repente, tem o seu tempo. E durante esse tempo nós temos que cuidar dessa semente, não é? Mas nós temos a certeza que cuidando dela, a seu tempo ela vai brotar. E isso também aplica-se às nossas finanças. Quando nós semeamos as nossas sementes no solo certo, que é a casa de Deus, como nos explica em Malaquias 3:10, vou pedir aos irmãos para tomarem nota e depois lerem. A Bíblia nos ensina em Malaquias 3:10 que devemos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa de Deus. E quando nós fazemos isso, a Bíblia nos ensina que vem sobre nós uma bênção tal. Irmãos, é mesmo uma bênção tal. Você que nos assiste, é mesmo uma bênção tal. Porque Deus é um Deus verdadeiro. Se Deus diz que é assim que acontece, se nós fizermos a palavra de Deus, não é? Deus vai cumprir a sua palavra. Então, se nós trouxermos os nossos dízimos, as nossas ofertas e semearmos, a bênção de Deus é sobre nós. E a Bíblia em Malaquias 3:10 ainda nos ensina que Deus, o próprio Deus, repreende o devorador para que não nos consuma o fruto da terra. Portanto, isso... Porque quando nós, voltando um bocadinho mais em Marcos 4, no momento em que nós estamos a cuidar da semente, muitas vezes vêm bichinhos, não é? Durante aquele processo de crescimento. O que é que o agricultor tem que fazer? Tem que cuidar, tem que pôr produto para cuidar, tem que regar, não é? Portanto, o próprio Deus, quando nós semeamos, Ele é que repreende o devorador para que não surjam essas situações. Portanto, é importante nós semearmos se nós quisermos colher. Portanto, o dinheiro não vem por muito chorar, não vem por pedir, o dinheiro vem por semear. Porque esse é o princípio de Deus. Nós vemos na Bíblia muitas passagens que nós vemos que quando... Portanto, a viúva de Sarepta teve que fazer primeiro o bolo para o profeta para receber depois a multiplicação. Jesus, quando estava a falar para os homens, foi necessário o jovem dar o seu pão e o peixe para multiplicar e alimentar uma multidão. Portanto, esse é o princípio do reino de Deus e aplica-se hoje também. O próprio Jesus é uma semente. O próprio Jesus foi uma semente. Exatamente. Não é para salvar quem? A todos nós. Não é? Portanto, esse é um princípio básico do reino de Deus. Esse é o princípio que hoje mesmo hoje nós somos também resultados de uma semente. Todos nós somos resultado de uma semente. Portanto, isso é um princípio de Deus. Então, se nós quisermos escolher, nós temos de semear. E o que nós estamos a viver hoje é também resultado das nossas sementes. Então, se nós hoje quisermos ter mais dinheiro, se nós quisermos ter uma vida quieta e sossegada, então convém nós hoje semearmos a semente certa. Falando de dinheiro, semear na casa de Deus. E no grupo familiar nós temos a oportunidade também de semear a nossa oferta. Então, eu o convido nesta noite a não perder essa oportunidade. Sempre que nos dá uma oportunidade, nós devemos fazê-lo com alegria. E a Bíblia nos diz que nós devemos semear com alegria, sabendo que o Senhor vai cumprir a sua palavra. Então é isso que eu vou lhe desafiar nesta noite. Semeia o seu melhor, sabendo que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Você tem a oportunidade neste momento de ver as coordenadas bancárias, então a partir dessas coordenadas semeie com alegria, sabendo que Deus é fiel. Amém? Se quiser escolher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. Se quiser escolher mais e mais prosperidade, então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu venceres. Amém? Então vamos orar.
orar todos juntos, em concordância com isso que nós estivemos aqui a falar. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que Tu nos deste de semear nesta noite. Eu acredito, Senhor, que essas sementes vão servir para o avanço do Teu Evangelho. Eu também creio que estás a multiplicar essa semente a 100 vezes tanto, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Amém. Então, continuando a nossa lição. Na lição passada falamos sobre, alguém se lembra aí em casa? Você aí em casa, lembra-se? Qual foi o tema da lição passada? Falamos sobre Deus, não é? Falamos sobre a existência de Deus, os nomes de Deus, os atributos de Deus, não é? Então, continuando, nesta lição vamos falar sobre os anjos, não é? Os anjos, na Bíblia, entre o Velho e o Novo Testamento, a palavra anjos existe pelo menos cerca de 400 vezes, umas 392 vezes, creio, se não estou em erro, que aparece a palavra anjos. Então, os anjos, o que são os anjos? São criaturas de Deus. Eles são criaturas, quer dizer o quê? Quer dizer que eles foram criados em algum momento do tempo. Deus criou os anjos. Portanto, os anjos não são eternos, como Deus é eterno. Os anjos, houve um momento que Deus os criou. Deus é eterno, por quê? Porque Deus não nasceu e vive para sempre, vai viver para sempre. Os anjos vão viver para sempre, mas houve um momento em que eles foram criados, certo? Tal como nós. Houve um momento em que nós fomos criados. Então, os anjos, eles não são eternos como Deus. Então, os atributos que Deus tem, que nós vimos na lição passada, um dos atributos que os anjos não têm é esse. Eles não são eternos. Eles também não são omnipresentes, não é? Deus é omnipresente e Ele é omnipotente e omnisciente. Os anjos não têm esses atributos. Eles não são eternos, não são omnipotentes, nem omniscientes, nem omnipresentes, certo? Então, os anjos, eles são o quê? O próprio nome de anjos significa mensageiro. Tanto no hebreu como no grego, a tradução significa mensageiro. Eles são mensageiros de Deus. São mensageiros de Deus, são protetores do povo de Deus, né? E eles estão aí para executarem a vontade de Deus. Amém? Então, eles como criaturas, que eles são criaturas de Deus, eles recusam ser adorados. Podemos abrir rapidinho a Bíblia em Apocalipse 19. Apocalipse é o último livro da Bíblia, amado. Apocalipse 19 e versículo 10. Então, diz assim: e eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças isso, eu sou teu conservo e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, aqui, quem escreveu o Apocalipse, amado, você em casa sabe, foi o apóstolo João, não é? Aqui o João, foi levado por um anjo. O anjo estava lá a mostrar como é que era o reino de Deus, como é que era, portanto, o mundo lá espiritual, como é que era lá o reino de Deus. Então, o João, ele lançou-se aos pés do anjo para adorar o anjo. Mas o anjo o proibiu de fazer isso. Não faças isso, eu sou teu conservo. Amém? E o anjo ainda disse: adora a Deus. Então já vimos em Apocalipse 19 que é proibido adorar anjos. Nós temos que adorar a Deus, ao nosso único Deus. Amém, família? Porque há aí algumas seitas que adoram anjos. Mas a própria Bíblia diz aí claramente que é proibido a adoração dos anjos. E em Colossenses 2,18, podem abrir em casa, diz que ao homem é proibida a adoração dos anjos. É mais um versículo que diz que é proibida a adoração aos anjos. Os anjos também são espíritos, não é? Não é, pastor?
São seres espirituais. São seres espirituais, ou seja, eles operam no mundo do espírito. Nós estamos aqui no mundo terreno, no mundo físico, mas atrás do mundo físico, imagina que tivesse aqui uma cortina, se nós abríssemos a cortina, nós íamos ver o mundo do espírito. E os anjos operam lá, os anjos e os demónios também. Então, muitas coisas que acontecem aqui no mundo físico, aconteceram primeiro no mundo do espírito. Amém, família? Então, eles são espirituais, eles não têm corpo material, como nós temos, não é? Eles são invisíveis à vista humana. Não obstante, eles podem tomar a forma humana. Uau, já viu? Já viu, amado? Se calhar muitas vezes você já se cruzou com um anjo na rua, não é, presbítero? Assim mesmo. De repente, numa aflição, vem sempre um escape através de alguém e às vezes só depois é que processamos. Espera aí, nem a sair daquela... Como é que aquela pessoa apareceu naquele exato momento para me ajudar e já não sei mais da pessoa? São mesmo, às vezes, eles tomam mesmo a forma de homens, né, carnais, porque nem sempre Deus consegue nos ajudar de outra maneira. Às vezes tem que ser mesmo enviando em forma de corpo para nos poder nos safar, nos livrar de qualquer situação que possamos estar a passar. Mas são anjos de Deus. Dizem que há pessoas que têm carinha de anjo, têm alma de anjo. São pessoas boas que Deus coloca ao nosso caminho, ao nosso redor, para nos poderem ajudar. Pastora Adília, já tiveste alguma experiência de... Já. Deus já me safou de muitas, não é? Muitas, com certeza. E aquilo que a Brigitte falou, os anos de pessoas. E o engraçado é mesmo aquilo que a Brigitte Sofrema disse. Depois de receber aquela ajuda, nós não sabemos mais daquela pessoa. Mas isso aconteceu, como é que é? Então, Deus tem várias formas. Às vezes não é o mundo do espírito, ele precisa mesmo de uma presença aí, de um corpo físico. Amém. É mesmo isso. Então, já me aconteceu também, uma altura, um senhor apareceu assim do nada, estava numa situação na rua de noite, o carro tinha entrado num buraco com o carro, né? E depois tinha uns miúdos que estavam lá a querer fazer confusão e veio um senhor assim do nada e com uma autoridade tremenda e os miúdos dispersaram e saiu daquela situação assim do nada e ele desapareceu assim de repente. Tipo, e na semana passada também houve um testemunho de alguém que me falou que ele estava assim na rua, ele ia entrar no carro e veio um senhor pedir uma esmola. Tipo um senhor assim, que vive assim na rua, ele veio pedir uma esmola. E quando ele estava a dar a esmola, o senhor disse, a pastora pode contar melhor, né? Ela está... Não, estava a passar uma situação e ele disse, olha, há situações que mais valem 2 passos para trás para ter os bons resultados que tu tanto esperas. Portanto, deu-lhe esse recado e ele depois percebeu que tinha que tomar uma decisão. E aí, ele quando chegou em casa, a ficha caiu, ele percebeu que aquilo era mesmo a resposta a um assunto que ele estava a viver na sua vida. Uma pessoa assim do nada. Então, a própria Bíblia diz que muitos de vocês hospedaram anjos em sua casa sem o saberem. Por vezes aquela pessoa que está a pedir a esmola na rua, às vezes Deus colocou aquela pessoa ali para ver se você realmente é cristão ou não. Amém, família? Então, cuidado. Então, sempre Na verdade, pastor, acho que às vezes Deus tem mesmo que colocar um anjo em forma de homem, porque se calhar já dá recados em sonhos, recados aqui a meio uma pregação e... para essa pessoa acordar, Deus quer tanto ajudar essa pessoa. Às vezes é necessário ser dessa forma, porque há pessoas que só acreditam assim, vendo, ouvindo alguém falar e não sei o quê. Às vezes é por aí também que Deus usa-se dos anjos. Então, podemos abrir a Bíblia em Gênesis 19, versículo 1. E diz assim, e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Amém? Então, 2 anjos apareceram a Ló, e então ele apercebeu-se que eram anjos. E inclinou-se com o seu rosto em terra e diz, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa do vosso servo. Então, o Ló apercebeu-se que aqueles homens eram anjos. Então, eles usaram-se daqui de um corpo físico para irem falar com o Ló, eles tinham uma mensagem muito importante para falar no Ló.
já não podia ser mais em sonhos, porque a cidade ia ser destruída. Não podia ser mais em sonhos, não é? Então, ele usou-se aqueles 2 anjos, vão lá na casa do Ló, digam a eles que têm que sair o mais rápido possível. Então, os anjos também, além de serem espíritos, eles são imortais, eles não estão sujeitos à morte. A Bíblia diz que eles também são numerosos. Em Daniel 7, versículo 10, podemos abrir rápido. Daniel 7, Daniel, Velho Testamento. Daniel. Onde é que está Daniel? Daniel 7, versículo 10, diz assim: e um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo. Então aqui dizia, o Daniel teve uma visão do trono de Deus, e então ele dizia que um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões. Ou seja, o número de anjos é de milhares, de milhões, até a Bíblia fala de míriades de anjos. Então, eles são muito numerosos. A Bíblia diz que os anjos também não têm sexo. Nós falamos anjos que é no masculino, mas os anjos não têm sexo. Tal como você e eu, quando formos viver com Jesus, na Nova Jerusalém, também não teremos sexo. Então, como é que são classificados os anjos? Uma das classificações dos anjos é o anjo do Senhor. Quando a Bíblia fala anjo do Senhor, normalmente no Velho Testamento, quando ela fala em anjo do Senhor, normalmente quer dizer o anjo do Senhor, aqueles atributos que aquele anjo tem, são os atributos de Deus. Então, por exemplo, tem aquela passagem em que um anjo encontrou a Agar no deserto, e ele falou que o seu filho ia ser um grande homem, que iria ser protegido, mas quem estava a falar ali era Deus, era o próprio Deus, porque o anjo do Senhor. Há outras passagens que pode ser o anjo do Senhor, que é apenas um anjo, mas nós temos que ver quais são os atributos daquele anjo, o que é que ele fala. Se ele fala, olha, vai acontecer isto assim, assim, é o próprio Deus a falar. Ora, se ele falar, não, porque Deus me disse, então aí é um anjo. Então, o anjo do Senhor, quando nós vemos isso, principalmente no Velho Testamento, muitas das vezes é o próprio Jesus. Eles também são classificados como arcanjos. O Miguel, ele é um arcanjo. Ele é um anjo que ele é o líder do exército de Deus. Ele é um anjo de guerra. Ele é um general do exército de Deus. O papel dos arcanjos, principalmente do Miguel, é proteger a Deus, proteger o povo de Deus. Amém? A Bíblia diz, se vermos ali também em Daniel, podemos ver uma parte em que o Daniel estava a orar a Deus e as orações dele estavam a demorar para chegar, e ele, o arcanjo Miguel, disse que ele esteve numa grande luta com as potestades e príncipe das trevas lá nos lugares celestiais. Ele teve em luta, ele lutou com o anjo da Pérsia, é o que ele disse. Ou seja, quer dizer que os demónios, é o demónio da Pérsia. A Pérsia hoje em dia é aquela região do Irão. E depois, mais tarde, no versículo a seguir, versículos mais à frente, ele diz que iria lutar também com o anjo, com o principado da Grécia. Ou seja, cada país tem o seu demónio também. E então o arcanjo Miguel, ele passa o tempo dele é lutar mesmo contra esses principados, potestades. Não é? O papel dele é proteger a Deus e proteger o povo de Deus. Amém? Temos também o Gabriel, que é um anjo que assiste diante de Deus, e são confiadas as mensagens mais importantes de Deus, do reino de Deus. Podemos abrir a Bíblia rapidinho em Lucas, capítulo 1,
versículo 19. Diz assim: e respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Não é? Eis que ficarás mudo e não poderás falar. Aqui o anjo Gabriel estava a falar com o Zacarias. O Zacarias quem é? O pai do João Batista. O Zacarias, ele e a sua esposa, eles não tinham filhos. E eles já eram avançados em idade. Então, o anjo veio ter com Zacarias e disse-lhe que a tua esposa vai ter um filho. Não é? E o Zacarias também na altura não acreditou muito. E então, ele próprio, o Zacarias, ficou sem falar durante um tempo. Não é? Porque o anjo a seguir diz: e ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas aconteçam. Portanto, não creste nas minhas palavras. Amém? Então o Gabriel fez com que o Zacarias ficasse mudo enquanto não se cumprissem aquelas palavras, porque senão ele ia estragar o trabalho de Deus. Porque ele não estava a acreditar, ele ia falar coisas erradas. Está a ver o que a pastora falou sobre a semente? Estragar a semente. Ele ia estragar a semente. Ele ia arrancar aquela semente. Não é, pastora Edir? E arrancar sim, porque há poder nas nossas palavras. Há poder nas nossas falamos palavras. de bem, vamos escolher. Falamos de mal, então vamos escolher. É isso. E o anjo percebeu-se logo que o nosso amado Zacarias, ele não está com muita fé, então vou fazer com que fique mudo, senão vai estragar o plano de Deus. Então, o Gabriel é um anjo que transmite mensagens importantes do reino de Deus. Depois temos os querubins. Quem são os querubins? Os querubins são anjos de classe elevada. E nós podemos ver os querubins logo no início. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Quando Adão e Eva pecaram, não é? O que aconteceu a seguir? Eles foram? Sim, tiveram que sair do jardim do Éden e foram os querubins que, no fundo, fecharam. Eles saíram do jardim do Éden e Deus colocou lá 2 querubins. Exatamente. E os querubins estavam lá para impedir que o homem entrasse de novo no jardim. Os querubins também estão presentes noutras passagens da Bíblia, nomeadamente no lugar santo dos santos. A Arca da Aliança foi construída e em cima da Arca da Aliança eles por assim dizer, eles construíram a própria arca, tem 2 querubins em cima, um virado de cara para o outro, face a face com outro querubim. Então os querubins são anjos de classe elevada e servem a Deus, e o trabalho deles é proteger a santidade de Deus. Amém? Depois tem os serafins. Os serafins são ardentes, são aqueles que prestam, aqueles que adoram a Deus continuamente. São milhões e milhões e milhões de anjos que continuamente eles louvam a Deus lá no céu. Se ler o livro do Apocalipse, o João fala sobre isso, que naquele versículo que nós lemos, capítulo 19, ele fala que existiam milhões e milhões de anjos a servir a Deus e a louvar a Deus. Esses são seguramente os serafins. Amém? Qual é o caráter dos anjos? Os anjos, eles são sobretudo obedientes, não é? Eles existem para cumprir os encargos, não é? Para cumprir os encargos de Deus, sem questionar ou vacilar, não é? O trabalho deles é cumprir, é fazer a obra de Deus sem questionar. E eles são reverentes, eles prestam elevada adoração a Deus. Amém? A Bíblia também diz que eles são poderosos. Os anjos, eles têm poder, têm muito poder. O mundo, como é que o mundo retrata os anjos? Os anjos no mundo são retratados como... Bebés. São bebés. O mundo não é para Chudinhos, são rechonchudinhos, umas flechinhas. umas flechinhas. Isso é o mundo, mas sabemos que o mundo, quem é o príncipe deste mundo? É o diabo. E o diabo, o trabalho dele, né, é perturbar a obra de Deus, é enganar o homem, não é? Então ele faz com que os anjos apareçam assim como uns bebezinhos que parece que não têm autoridade, não têm poder, mas é o contrário.
Os anjos têm muito poder. E a Bíblia também diz que eles são santos. Amém? Os anjos não, portanto, a santidade deles, eles são santos, poderosos, e eles prestam uma alta homenagem a Deus, de adoração e de louvor contínuo a Deus. Qual é a obra dos anjos? Os anjos executam a vontade de Deus, quer seja como mensageiros, não é? Quer seja, por exemplo, eles participaram na anunciação. Como nós vimos, o anjo Gabriel, ele anunciou a chegada do Messias. Naquele caso, no capítulo 1 de Lucas, ele anunciou que iria vir um homem chamado João Batista, mas mais tarde, nos capítulos seguintes, ele vai ter com Maria e também anuncia a Maria que ela vai dar um filho e que o nome dele será Emanuel. Ele será o Salvador do mundo. Então, o trabalho deles é da anunciação. Eles também têm um trabalho de encorajamento. Podem abrir depois em casa, ou em Atos 2, em Atos 27 e 23, quando Pedro estava na prisão, os irmãos estavam em casa a orar continuamente, e um anjo foi lá na prisão e retirou o Pedro. O Pedro foi liberto da prisão. E eles foram lá, encorajaram o Pedro e libertaram o Pedro da prisão. Então, uma das obras deles é também encorajar os cristãos. Então, eles estão aqui também para nos proteger, não é? Quando nós oramos, nós falamos sempre, anjos de Deus vão, travem batalhas. O trabalho deles também é proteger-nos a nós contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. O trabalho dele é proteger o povo de Deus. Eles também têm a obra da revelação, e eles são servos de Deus. E eles estão aqui para nos servir. Nós podemos dizer, anjos, façam isto, façam aquilo, vão ali, travem batalhas aqui ou ali. Eles estão aqui para servir os servos, aquele que é servo de Deus. Amém? Eles estão aqui para nos sustentar e para preservar a obra de Deus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Amém. Então, a lição de hoje foi sobre os anjos. Já vimos a natureza deles, a classificação e o caráter e a obra dos anjos. Amém? Então, nós não estamos sozinhos. O irmão aí em casa não está sozinho. Podem ter muitos inimigos à sua volta, mas tem um exército de anjos a protegê-lo. Amém? Como aquela situação do Elias, não é? O Eliseu, quando o exército do rei da Síria foi lá para atacar o Eliseu, o Geazi disse, Senhor, vem aqui um exército, vamos ter que fugir. Não, o Eliseu disse, não, tem calma, porque nós estamos rodeados por milhões e milhões de anjos à nossa volta. Amém? Então você aí em casa também não está sozinho. Ora a Deus, confie também nos anjos de Deus, eles travam batalhas a seu favor. Amém? A pastora vai nos falar de salvação. Amém, glória a Deus. Deus fez um plano para nós, amém? O homem pecou, mas Deus fez um plano para nós. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Então Jesus veio para nos resgatar da maldição e nos colocar outra vez no nosso lugar por direito. E nesta noite eu o convido a entregar a sua vida a Jesus. A Bíblia nos diz que com a boca nós confessamos e com o coração cremos que Jesus é o Filho de Deus que morreu por nós para nos salvar. Com uma simples oração nós podemos ter esse encontro com Deus, sair da maldição e entrar para a bênção, termos acesso àquilo que Deus tem para nós hoje. E nessa noite eu lhe convido a tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, a receber esse mediador que Deus enviou para ti e para mim, e hoje podemos ser salvos. Amém? E eu lhe convido nesta noite então a baixar a sua cabeça e fazer essa oração comigo, decidir então entregar a sua vida a Jesus, arrependendo dos seus pecados, porque é necessário você confessar e receber Jesus no seu coração. Eu peço então que repita comigo essa oração. Ó Deus, eu venho a Ti no nome de Jesus. A Tua palavra diz que aqueles que vêm a Ti, de modo nenhum, Tu lanças fora. Nesta noite, eu me arrependo dos meus pecados e Te recebo, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Eu Te peço que guies os meus passos, me conduzas nos Teus caminhos, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém? A Bíblia diz que por causa desta oração que nós fazemos, nós nos tornamos filhos de Deus. As pessoas que estão no mundo, nem todas as pessoas são filhas de Deus. Só são filhos de Deus aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e seu Salvador, tal como fizemos esta noite, você e eu. Amém? Então seja bem-vindo à família de Deus. Eu vou deixar aqui com 2 conselhos. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o recado de Deus para nós. Na verdade, como nós vimos, foi Deus quem nos criou. Então, Ele melhor do que ninguém sabe como é que nós funcionamos. Então, leia a palavra de Deus para saber como você deve guiar a sua vida daqui para frente. E vem à igreja, vem à casa de Deus, que é importante você também estar na igreja de Deus para estar com pessoas que lhe possam ajudar nesta caminhada. Amém? Amém. Então vamos ficar de pé. Amém. E vamos interceder. Amém. Tenham por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de nova vida. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de nova vida. Amém. Altíssimo Deus, nós vimos a Tua Santa Presença e trazemos a reuniões de fim de semana. Nós acreditamos todos os alvos para essas reuniões estão alcançados e ultrapassados pelo Teu poder, no nome de Jesus. Nós falamos muitas salvações em cada reunião. Nós falamos famílias transformadas no nome de Jesus. Oremos em línguas. Amém. Quando de Satanás para as tuas manobras nas reuniões de fim de semana, nos alvos dessas reuniões, toda operação de bruxos, feiticeiros, toda operação de demônios contra essas reuniões caia por terra agora mesmo, no nome de Jesus. Anjos de Deus, guerreiros celestiais, acampem-se ao redor destas reuniões, travem batalhas no mundo do Espírito, corram com o inimigo, tragam toda a bênção que é devida a essas reuniões, tragam todos os irmãos que são devidos a essas reuniões, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo sucesso das reuniões de fim de semana, no nome de Jesus. Amém. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de nova vida. Amém? Senhor Jesus, nós entregamos os grupos familiares nas Tuas mãos. Acreditamos que famílias estão a ser transformadas. Muitas pessoas estão a ser ganhas para Jesus através do grupo familiar online. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que Tu nos dás de semear a Tua palavra através do grupo familiar que está a atingir muitas famílias. No nome de Jesus Cristo, oremos em línguas. Corra babá, reviar babá, reviar babá, reviar babá, reviar babá. Corra babá, reviar babá, reviar babá, reviar babá. Shele reviar babá, reviar babá, reviar babá, reviar babá. Corra babá, reviar babá, reviar babá, revê. Amém. Satanás, nós vimos na autoridade, no nome de Jesus, e te fazemos recordar, és o interno derrotado em relação ao grupo familiar online. Para agora mesmo todas as tuas manobras que preparaste contra
o grupo familiar, contra as famílias que são devidas ao grupo familiar, no nome de Jesus. Anjos de Deus, tragam toda a bênção que é devida aos grupos familiares, às pessoas que são devidas à salvação nos grupos familiares, no nome de Jesus. Pai Santo, te louvamos e agradecemos por essa ferramenta para ganhar almas para Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nesta noite, nós oramos na tua linguagem celestial a favor dos novos convertidos da nossa igreja, acreditando que o Senhor está a guardar as suas mentes, coração, alma, espírito, para que eles possam estar focados na chamada que Jesus tem para cada um deles. No nome de Jesus, oremos em línguas. Amém. Diga: Satanás, nesta noite te proibimos de te manifestar na vida dos novos convertidos, no nome de Jesus. Para agora as tuas manobras, nas suas chamadas, no nome de Jesus. Nós barramos cada um deles com sangue poderoso de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Anjos de Deus, nossos conservos, batalhem sem cessar a favor do firmamento dos novos convertidos da nossa igreja, no nome de Jesus. Pai, te louvamos porque nós acreditamos que cada um deles estão firmes na sua chamada, na igreja, em Jesus, nos grupos familiares, e são servos fervorosos, no nome de Jesus. Amém. Altíssimo Deus, nós oramos pela nossa lista 5 ou 15, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus. Oramos, Senhor, para que abras os olhos do seu entendimento, para que venha um conhecimento da tua verdade, no nome de Jesus. Amém. Quanto a ti, Satanás, para as tuas manobras na vida das pessoas que fazem parte da minha lista 5 ou 15, toda a cegueira espiritual que está sobre eles caia por terra agora mesmo, no nome de Jesus. Anjos de Deus, vão ao mundo do Espírito, travem batalhas e tragam todas as pessoas que são devidas a conhecerem a Jesus. Toda a escama espiritual que está sobre eles caia por terra, no nome de Jesus. Amém. Altíssimo Deus, nesta noite nós também oramos pelos pedidos de oração. Nós falamos saúde, nós falamos libertação, nós falamos prosperidade na vida dos irmãos que fizeram o pedido de oração. Falamos libertação de documentos, no nome de Jesus. Oremos em língua. Amém. Quanto a ti, Satanás, para as tuas manobras na vida desses irmãos, no nome de Jesus. Todo espírito da enfermidade caia por terra, no nome de Jesus. Todo espírito de desemprego caia por terra, no nome de Jesus.
clamamos o sangue de Jesus sobre esses irmãos, sobre as suas famílias, no nome de Jesus. Anjos de Deus, acampem-se ao redor dos irmãos que fizeram um pedido de oração, protejam cada um deles, no nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que tenham uma semana abençoada e estamos juntos. Amém?